Beleza com vocês? Bora lá começar mais um trabalho, aprender a fazer a parte de trás do tampo, do jogo de tapete de banheiro Encanto, que eu pretendo fazer o jogo inteiro, e também dar uma ensinadinha para vocês como eu fiz a união dos quadrados. Para não fugir a nossa nova regra, vamos ali para o nosso devocional, né? Nunca foi tão importante nós retomarmos a nossa vida de intimidade com Deus, o nosso preenchimento de Deus. Eu acredito que tem muitas frases feitas aí na internet, mas a Bíblia ela é máxima, então vamos falar o que a palavra diz. A Bíblia diz assim que Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Nós somos, na grande maioria, pelo menos as minhas seguidoras e as pessoas que eu sigo, mulheres responsáveis pela casa, responsáveis pela família, responsáveis pelo lar, que se doam como um todo e nem sempre recebem um pouco dessa doação feita a outras pessoas, mas que quando a gente tem Deus no nosso coração, a gente preenche isso com Ele, com a presença dEle, com o que Ele pode fazer por nós, e Ele é o que pode e o que opera tudo em nós. Então nunca foi tão importante, ao invés de nós buscarmos nas pessoas, buscarmos até mesmo na força do nosso braço sozinho. Quando eu montei o grupo Agulhas Ungidas, Mãos Abençoadas, é até um projeto que a gente tem, foi nessa intenção, gente. Foi na intenção de ter o nosso talento, mas colocar o nosso talento à disposição de Deus. Porque você pode ter a força que você quiser, o entendimento que você bem achar, pode ter aí um conhecimento amplo. Se Deus não estiver no comando, no controle da sua vida, não adianta nada. E aí tem muitas pessoas que usam aquela frase feita no Facebook, Deus no comando. Deus não está no comando de coisa nenhuma. Não está. Porque Deus não anda no meio da fofoca, Deus não anda no meio da falação, Deus não anda no meio da vingança, Deus não anda no meio da arrogância, Deus não anda no meio da falta de amor, Deus não anda nesse meio. Até parece que o comando de Deus é aquele princípio que diz que tudo que o homem semear, ele colherá. Quando algumas pessoas usam essa frase, Deus no comando, ela está encaixada nesse contexto, de que tudo que ela plantar, ela vai colher. Deus, ele é justo na sua soberania. E ele jamais, quando você se esforçar para fazer alguma coisa, ele vai deixar de atender, ou a terra vai deixar de produzir a ordenança que Deus disse a ela. Mas você não acabou de falar que nós temos que colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? Sim, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Mas quando a vida de uma pessoa ela é realmente direcionada pelo Espírito Santo de Deus, quando Deus tem liberdade de agir na nossa vida, as coisas à nossa volta, ainda que não estejam do nosso agrado, elas fluem e contribuem para o nosso bem em Deus. Essa é a nossa diferença. Então eu queria, nessa manhã, debaixo da meditação que eu tenho passado, tem hora que nós não somos compreendidas por pessoas, tem hora que nós buscamos, gente, como eu me quebrei. Aqui no Face, me quebrei na minha vida pessoal por problemas que eu tinha sem resolver, que não era o meu esforço que ia resolver. Quisera eu poder testemunhar assim na íntegra para vocês, mas nem todo testemunho se expõe. Problemas que eu tinha e que eu tive, que eu não tinha o que oferecer. Eu estava numa busca louca para que a minha vida fosse mudada, para que aquela situação parasse, mas eu estava totalmente desorientada, totalmente sem chão. No desespero de querer uma vida diferente, eu confiei em pessoas que, eu acredito que todas vocês já passaram por isso, que eu não devia ter confiado. E quebrei a minha cara. Também não vou para a máxima de dizer confiança só em Deus, mentira do diabo. Porque existem amigos que Deus dá. Existem pessoas que Deus levanta para estar conosco. Existe a amizade verdadeira dada pelo céu. O problema é que são pessoas totalmente sem estrutura, pessoas totalmente desorientadas. É um cego tentando dirigir o outro, quando não vai ter nada a oferecer. Então, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo que nunca foi tão necessário nós voltarmos a nossa vida ao Senhor. O ato de entrar no nosso quarto no fim da tarde e entregar a obra das nossas mãos na mão de Deus. Sabe, entender a situação que nós estamos passando, sabendo que por mais que a gente passe um período de privação, seja ela financeira, seja ela de amigos, porque acontece de nós ficarmos sozinhos, o próprio Deus permite que isso aconteça, nós vamos tirar alguma coisa boa dali.
sem sair do centro da vontade de Deus. E a gente só descobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida entrando na presença dele. Não é confiando na força do nosso braço, não. Não é achando que nós somos sem ele. Nós não somos nada. É saber que nós somos dependentes dele. Porque Davi uma vez ele falou, caia eu nas mãos do Deus vivo, porque o homem não tem misericórdia, as pessoas não têm misericórdia, as pessoas julgam e prejulgam precipitadamente. Eu passei por situações que muitas vezes as pessoas não quiseram nem ouvir, pré-julgaram, junta a panelinha, faz a confusão e dói. Dói você ser injustiçada, mas dói mais ainda na presença de Deus, o eterno saber que você só foi injustiçada porque você saiu do centro da vontade dele, não teve força em Deus para poder superar as dificuldades e foi buscar na terra o que você só vai achar no céu. Isso também eu acredito que machuca o coração de Deus, porque nós somos templo do Deus vivo, ele habita em nós e ele não gosta, ele não vai gostar jamais que nós venhamos nos destruir, buscando direções para a nossa vida que não venham da parte dele. Então vamos voltar para o velho hábito de no fim da tarde, no momento que você estiver aí sozinho ou no teu primeiro horário do dia, dobra o teu joelho, entrega a tua vida, teu caminho, teus sonhos nas mãos do Senhor e com certeza o mais ele vai fazer. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. Coloca Jesus de verdade no comando. E se ele disser que no comando que ele está, você vai colocar o teu barco no meio do mar. E no meio do mar vai ter uma tempestade. Você vai ficar quieto dentro do barco. Porque ele da montanha está te vendo. E com certeza pode descer para te dar o livramento. Amém? Que Deus possa te abençoar. Bora fazer tapete, trabalhar bastante essa semana. Beijos, meninas. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor. Eu fui perguntada no YouTube a medida da minha tampa ou a medida que ficou esse aqui, tá? A minha tampa, eu chamo de tampa padrão porque a maioria, né, das casas tem essa medida. A medida do meu tampo do vaso sanitário, ele tem 40 de largura e tem 42 aqui de comprimento. As tampas que a gente faz não fica ali estreitinha, não é aquela coisa apertadinha ali vestindo. Então, na minha tampa aqui, que eu fiz para mostrar o ponto para vocês, e vai acabar virando, o jogo de banheiro já virou. Vamos lá, ó. Opa! Olha, treme, gente, eu não tem jeito. Vamos lá. No meu tampo aqui, ó, a minha ficou com 54, tá? 57, melhor dizendo, de largura. Aí eu já sei a pergunta que vocês vão fazer, eu já respondo. E no comprimento ficou com 60 centímetros. O que eu meço? A minha tampa é dessa medida que eu passei por vocês, de 40 por 42, só que ele é aquele fofão assim. Quando eu vou fazer a parte de trás da minha tampa, o que eu faço? Eu venho aqui nesse meio, ó. É nesse meio que eu pego a medida para que eu cubra meu vaso. Vocês estão vendo que deu bem aqui, ó? Ó, ele dá bem aqui nesse pontinho, nessa carreirinha aqui onde essa carreirinha que volta pro cru pra gente fazer o bico. Então, o que eu faço nas minhas tampas? Eu viro o meu trabalho, e aqui, ó, tem coisa sem arrematar, mas vocês fiquem em paz que a gente tá trabalhando juntas. É a partir daqui que eu vou começar a vestir a minha tampa de vaso sanitário, tá? Com aquele esquema das correntinhas que eu vou explicar melhor daqui a pouco. Como é que eu faço para medir aqui atrás? Tem umas meninas que vai fazer a tampa, elas começam a fazer daqui, nessa medida, desse modelo que eu vou fazer agora, algumas meninas começam a fazer aqui desse meio, para fazer a coisa de correntinhas. Eu não gosto de começar daqui, por quê? Porque quando a gente faz ele vai dar um efeito, vocês vão ver depois de pronto, e aí se eu lembrar, né, que não tem ninguém aqui para me gritar e recordar, eu tento mostrar para vocês. Ela fica toda redonda aqui, mas ela vai se fechando, ela vai se afunilando para cá. Se eu começo já aqui do meio, ela me afunila demais aqui para cima, entendeu? Ela dá a volta aqui, mas chega aqui ela vai se fechando. Não fica legal, nem no vaso lá da cliente, eu não gosto, para mim também em casa eu não gosto. E dá um efeito assim, fica muito feio. Vamos supor, se a flor tá aqui no meio, ela vai terminar... Geralmente as meninas colocam uma flor atrás também, né? Vai terminar aqui atrás. Então, é uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? O que eu faço?
a olho mesmo, tá? Eu venho aqui na direção da metade da outra flor, tá? Da segunda flor, geralmente os tapetes de pia, eles têm... Tapete de pia. Os jogos de banheiro são com flores que a gente faz. Se fosse liso, eu meço mais ou menos o meio. Quando eu pego aqui, ó, pegaria ele, se fosse um oval simples, contaria uns 10 pontos para baixo, faria a minha reta e começaria a fazer aqui o meu grupo de correntes, tá? Por quê? Para poder vestir o vaso das clientes. É essa a diferença, tá? Tem a parte do redondo, tem a parte do oval, tem aqueles mais quadradinhos que na ponta eles são, sabe assim? São com a ponta arredondada, mas é como se fosse um retângulo. Eu não sei como é que chama, gente. Eu era péssima na hora de aula de aritmética, essas coisas. Eu era péssima, então não vou saber falar para vocês com precisão. Mas dificilmente eu tenho problemas com esse estilo de tampa aqui. Como eu disse para vocês no final do outro vídeo, só quando a cliente exige, dependendo do jogo de banheiro, como eu mencionei, o camélia, é que eu não utilizo essa maneira de tampa aqui, porque, gente, facilita, fora o que é rápida. Em 20 minutinhos, ó, zero, tá? Então vamos lá, utilizando a dica aqui, deixa eu dar uma cortadinha nessa linha aqui já. Meninas, o tapete grande, eu vou ensinar vocês a união daqui a pouco, tá? Das folhinhas. No tapete grande, é fazer a mesma coisa. É só vocês voltarem o vídeo lá do tapete encanto. Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo. Eu tô nova nesse negócio de mexer com o YouTube. Então, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu sei cutucar aqui. Vocês vão ter que ter paciência comigo. Mas se eu não conseguir colocar aqui no canto do vídeo lá, que nem às vezes coloca a indicação do próximo vídeo na telinha já no final da aula para vocês, eu vou colocar embaixo na descrição, tá bom? E prometo para vocês que eu vou mudar um hábito que tá me sendo muito cobrado, que é o de marcar a numeração das linhas, tal. Gente, eu não sou assim, juro para vocês, eu adoro aquela liberdade de chegar na loja, olhar, bater o olho e falar aquela cor, aquele tom de rosa. O ruim disso é quando você vai fazer um trabalho grande, extenso, que aí tem que ser realmente o mesmo lote. Quando não, eu adoro a liberdade de fazer, até porque, por mais que as empresas sejam fiéis aí na qualidade dos produtos, eu geralmente utilizo os produtos da Euroroma, não tenho problema com eles. Por mais que elas sejam fiéis, sempre um lote sai com um pigmento ainda que pequeno, diferente do outro. É rosa bebê? É rosa bebê. Mas se você colocar do lado com o mesmo rosa que você comprou, dá diferença. Então, eu não sou disso, mas atendendo a pedidos, a gente muda, né, gente? Graças a Deus que a gente tem o poder de mudar. Então, vamos lá. Olha, peguei pelo meio da segunda flor, tá? Se eu pegar uma retinha aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa outra extremidade e atrás aqui do fio eu amarro a minha correntinha. Eu amarro o meu barbante. Barbante fio 6, tá? Agulha 3,5, tá bom? A van eu quero usar o 8. Tá bom, mas você vai ter que diminuir a quantidade de correntinhas utilizada aqui, tá? Porque o 8, para fazer a parte de trás, eu não gosto muito. Então, se eu começo com 6 correntes, como eu vou começar aqui, para fazer aqui a distância dos nossos espaços, com o 8 eu já começaria com 5. Então, ele não me dá uma estabilidade. Às vezes eu faço, nos meus jogos de banheiro, eu faço a tampa com fio 6, e todo o material 6, e o tapete de chão e o redor do vaso eu faço com fio 8. Aí é uma jogadinha que cada uma de vocês tem um jeitinho, tá bom? E aí vocês... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho, ver se eu consigo arrumar. Gente, isso aqui arrebentou ontem, anteontem, nem lembro. Gente, pensa na gritaria aqui em casa. Eu gritei tanto, o negócio quase foi parar no chão. Agora fica tremendo. Aliás, o negócio foi parar no chão. O celular caiu e arrebentou, abriu todinho. Ainda bem que ele tem várias vidas. Ó, introduzi a agulha aqui, amarrei como eu mostrei pra vocês. Aqui, eu vou subir 9 correntes, tá beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntes. Lacei, vou fazer um ponto alto. 3 pontos que eu subi equivalem à altura de um ponto alto. E os outros 6, o espaçamento que eu preciso aqui. Aqui eu vou contar um espaço de equivalente a 5 pontos altos. Então vamos acompanhar, que seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou vir aqui e eu pego sempre nas 2 alcinhas de trás e faço um ponto alto, beleza? Aqui.
mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lacei. Conto novamente a diferença de 5 pontos, tá? Então, seria aqui. Aqui teria um espaço de um ponto e outro. Lembra aquela carreira que nós fizemos de aumento aqui? Que seria essa aqui, na reta fica 2, 2, 2. E aqui na parte redonda ficou grupinhos, 2 grupinhos de 2 e o grupinho de 3. É nessa alcinha de trás que eu iniciei minha tampa. Então, vocês vão contar 5 pontos altos, tá bom? Atrás. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo, eu coloquei a mão na frente, né? Ah, esperta. 1, 2, 3, 4, 5, que seria as costas do meio ponto alto. Lembrando que, se for o tapete de pia, quando eu fizer o meu, qualquer coisa eu gravo para falar para vocês, é para fazer nessa parte aqui o ponto alto e não meio ponto, para não ficar maior a nossa tampa. Tá bom? Olha aqui, gente, tá dando pra ver como é que fica? Vamos lá, mais 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lacei, conto novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa parte aqui, eu introduzo a minha agulha, assim que eu conseguir. E faço o meu ponto alto, tá? Ele vai dando esse efeito aqui. Gente, eu tenho uma raiva quando a gente puxa o barbante e ele vem junto, cai tudo no chão. Não sei se acontece com vocês, tem coisa que eu acho que é só comigo. Ó, tá dando pra ver como é que tá ficando? Ele vai dobrando aqui pra frente, pra trás, tá? Então, eu vou fazer isso na minha volta todinha aqui, sempre contando, olha. 1, 2, 3, 4, 5. As 6 correntinhas de espaço. Aqui, eu vou vir e vou fazer um ponto alto. Até chegar na mesma direção, na outra extremidade aqui embaixo. Tá bom? Eu vou fazer a minha volta toda e aí eu vou ensinar vocês a voltar e fazer novamente. Dei a minha volta, cheguei aqui, dei uma cortadinha no final do outro vídeo, né? Acabou a bateria do celular, eu nem me toquei. Ó, mas tá na mesma reta que o outro aqui. Tô vendo aqui, tá meio desfocado. Isso, focou. Olha, tá? Ele tá vindo aqui. Se vocês tiverem uma regona daquela de, ó, certinho, daquela de costura, é legal para poder fazer, mas tá na mesma medida. O que eu vou fazer desse lado de cá? E aí vocês vão conseguir ir na casa de vocês. Eu vou subir de novo mais 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos voltar ao nosso trabalho. Eu vou laçar e aqui eu vou pegar o ponto alto assim, ó, abraçando ele, tá? Que é o relevo que a gente fala. E vou fazer aqui. Eu volto esta carreira com 6 correntes novamente, tá? Eu vou voltar, só que dessa vez abraçando. E aí eu vou dando as dicas para vocês, tá? Eu vou voltar o meu lado todinho, sempre abraçando. Dá uma olhada, geralmente a minha dá um dedo. E você já vai ter a dimensão de quantas serão. Geralmente, o que a gente faz? Aqui foi de 6, aqui é de 6. Na próxima, eu vou subir 8 correntinhas para poder voltar, sendo 3 um ponto alto e 5 as 5 correntinhas de espaço, porque a gente vai estreitando. Lembra que eu falei que vai estreitar, vai fechar? Aí eu faço 5 correntes, abraço de novo. Então, eu vou fazer mais 5, abraço com ponto alto relevo novamente. Geralmente eu faço 2 de 6, 2 de 5, 2 de 4, 2 de 3, 2 de 2, 2 de 1 e 2 de 1, sem espaço nenhum. Eu vou fazer o meu, eu vou tentar acompanhar aqui com vocês. Mas só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer aqui. Se vocês virem que para a tampa de vocês, na medida que vocês estão fazendo, não vai dar para fazer 2, 6, 2, 5, 2, 4... Põe 2, 6, 1, 5, já muda para o 4, mas a ideia é aproveitar esse efeito aqui de corrente para abraçar o nosso tampo do vaso, tá bom? Eu vou fazer a minha de 6, na hora que eu estiver terminando a de 5, eu volto com vocês para poder mostrar como vai ficando. Mas, para voltar essa curva aqui, ó, eu subi 8 correntinhas, tá? Sempre na hora de subir, vocês vão contar 3 correntes, que é equivalente à altura de um ponto alto, e a distância que vocês vão estar diminuindo de correntes aqui no meio. Aqui, ó, não tô de costa com ele, você vai pegar com esse movimento aqui, tá? Quando a gente tá de frente, você pega pra fora, quando tá de dentro, quando a gente tá de dentro, você pega pra fora, quando a gente tá de fora, você pega pra dentro.
Para sempre o efeito ficar aqui, ó, pro lado de fora, tá? Aqui eu já tô com as minhas 5 correntinhas, vou até do outro lado, tá bom? Então, eu acho que não vai ter diferença assim pra vocês. 3, 4, 5. Eu acho que vocês conseguem fazer a partir daqui, tá? Lembrando sempre, né? É bom repetir pra não dar confusão, né? Olha, tá vendo que ele vai fechando? E olha aqui o que eu falei. Quando estiver pronto, vai ser melhor pra vocês entenderem. Olha aqui o que eu falei, ó. Ela vai fazendo esse movimento aqui pra dentro. Tá vendo? Então, como ela vai fazer esse movimento aqui pra dentro... se eu tivesse começado aqui nesse meio, ela ia estar fazendo isso aqui, ó, pra cima. Por isso que fica feinho aquele negócio assim, mirradinho, parece que acabou o barbante, né? Então, assim, né, às vezes acaba mesmo, né? Deixa pra lá. É só uma dica de uns efeitos que eu vi que eu não gostei na minha tampa, entendeu? Então, vai servir pra vocês aí. Se tiver que fazer muito pequenininho, porque tem uns vasos que parece que nem tampa, né, gente? Vamos falar besteira. Tem uns vasos que parece que só tem o buraquinho ali no meio, né? A tampa é minúscula. Eu já tive medida de tampa porque eu fiquei do lado de cá. Falei, vocês riam um pouco. Eu falei, Jesus, cabe o que ali? Eu falei, nem o bumbum da minha filha. Parece aquela tampa de banheiro de criança, que é aquela tampinha bem menorzinha. Mas também não é da minha conta, né, gente? A arquitetura da casa dos outros. Mas a gente pensa, né? Graças a Deus por isso. Tá bom? Mas vamos voltar pra aula. A gente vai diminuindo assim, ó. 6, 6. Aí aqui eu vou fazer 2 de 5. No meu eu vou fazer 2 de 5. Tá? No de vocês, a Ivan, ó, vai sempre medindo. Põe a mão de um lado, arruma do outro ladinho aqui, ó. Põe a mão do outro. Aí faz assim, Vanessa, mas eu já tô na 4ª corrente e ainda na 4ª carreira ainda falta 2 de 3, 2 de 2, 2 de 1. Lembra que eu falei? Não faça. Faça a de 6, faça uma de 5, uma de 4 e vai fechando aqui, tá? O importante é esse efeito de abraçar, porque quando a gente fechar ele, ó, ele vai estar dando... Opa, até tremi tudo de novo. Ele vai estar dando um abraço na tampa, por isso que fica fechadinho ali. E eu acho melhor que pegar... Outra coisa que dava problema demais, gente, presta atenção. Lembra quando a gente pegava as 2 extremidades, fazia as correntinhas aqui, amarrava no meio para dar um lacinho? Aí vinha o desavisado do marido ou de quem não sabe, fazia uma corrente de 30, uma corda de 30 correntinhas, amarrava aqui no meio e ficava aquele negócio pendurado. Aí o infeliz fazia xixi, ao invés de dar descarga antes, fechava a tampa primeiro e dava depois. Quando subia a tampa, aquele negócio lá, você está achando nojento eu falar isso no vídeo? Eles não sabem as reclamações que eu escuto no inbox. Entendeu? A gente só não pode falar na mesma semana, que senão você compromete a pessoa. Mas passado uns anos, a gente começa a liberar as pérolas, né? Tá bom, gente? Então presta atenção. É cômico, mas seria se não fosse trágico, porque é real, tá? Eu vou fazer agora o meu todo. Quando eu estiver chegando no final, que eu volto com vocês, pra se tiver alguma dúvida, tá? Fazer as 3 últimas carreiras juntos aqui, tá bom? Bora lá pra esse vídeo não ficar grande, que ainda tem a união dos quadradinhos. Bora lá. Ó, lembra que eu falei com vocês? Olha aqui, ó. Olha o que ela já tá fazendo. Ela sobe. Vocês estão vendo? Ela sobe aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado para vocês não começarem esse tipo de trabalho exatamente no meio da flor ou no meio do tapete. Porque, ó, eu perdi cerca... Ó, pra vocês terem uma ideia que eu acho que é mais da dica, né, gente? A gente não é fessora. A gente divide o que sabe. Ó... 18 centímetros é o que eu tô tendo aqui nessa... Eu não sei falar de medidas, tá? Vou usar esse termo. Vamos colocar assim, nessa diagonal. Imagina que eu tivesse começado aqui no meio, esses 18 ia estar pra mim aqui em cima. Pensa no trabalho. Por isso que as tampas, a maioria das meninas fica aqui. Aí, gente, às vezes a gente vê a cliente falar assim, ai, pela frente o trabalho dela tava lindo, mas por trás... Gente, competição existe em todo lugar, é até saudável, mas o que a gente vê de artesã furando no zóio da outra, porque assim, eu não gosto de pegar encomenda quando já vem uma cliente falando mal da pessoa que vendeu, porque eu me coloco na condição assim, hoje tá falando mal da outra pra mim, amanhã fala mal de mim pra outra, então é feio, só que como tem gente que tem preço, até na internet, e eu já vi muitas meninas fazerem isso, é trabalho. Tem hora que é uma situação até constrangedora. Van, você nunca pegou uma encomenda assim? Já peguei. Mas ao invés de chegar para outra e dar um toque, não. Até ajuda a cliente lá, malhar a alma da outra artesã,
só para pegar encomendinha. Então assim, né, cada um, hashtag fica a dica. Mas enfim, vamos voltar pro tapete. Aqui o meu, como é que eu fiz? Eu tô vendo que tá chegando aqui. Geralmente, cada carreira é a medida de um dedo, tá? Então, ó, eu vou ter a necessidade de mais 3. 3 e 3 vai dar aqui, de mais 4, na verdade. Vai dar aqui, que vai encontrar aqui comigo. Então, vamos fazer as contas. Eu fiz 6 e 6, 5 e 5. Eu fiz 4, uma apenas de 4. Já pulei para de 3 carreiras. Quando eu fui fazer essa de 3 aqui, eu fiz 6 correntes. 3 é o ponto alto e as 3 aqui de distância. Fiz 3 e 3. Já embananei, gente. Peraí. 6 e 6, 5 e 5, 4, 3 e 3, 2 e 2. Foi isso que eu fiz. Agora, eu vou para as 4 carreiras que eu preciso no final aqui. Que vai ser 2 carreiras equivalente a um ponto alto e uma correntinha de separação. E 2 carreiras só do ponto alto, tá bom? Eu só voltei para dar a dica do meinho aqui para vocês, pra, né? Às vezes ajuda, né, gente? Eu não sei vocês, mas às vezes eu me bananava tanto. 1, 2, 3, 4 correntes, tá? Lacei, vou pegar aqui por trás de novo. Ah, outra dica. Às vezes a gente faz a tampa, ela fica um pouquinho maior da medida que a cliente passou pra gente. Esse efeito, ele abraça, ele estica. Eu vou tentar depois tirar uma foto no meu vaso ou gravar lá. Vou ver como é que tá lá o banheiro. Banheiro é um lugar que a gente esconde. Gente, eu não tô fazendo apologia à porcalice não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu vou ver o que eu consigo fazer lá pra vocês. Mas o que eu quero falar? Pra gente tirar foto no chão, façam o seguinte. Pega o tapete, normal, o tapete da pia. Pega a volta lá do vaso, lá, o tapete de entorno do vaso. E pega a tampa. Põe no chão pra tirar foto antes de fazer esse efeito aqui. Por quê, Van? Porque se você fizer e ele der aquela repuxada aqui atrás, sabe quando você põe o tapete assim e ele não sente de jeito nenhum, você tem que ficar ali forçando porque ela tá repuxando, não vai dar esse efeito ruim na foto de vocês, tá bom? Então façam isso. Pra depois fazer essa parte aqui, aí sim vocês vão vir com a flor, ó, tem até uma flor aqui no canto pra gente fazer a união dos quadradinhos, e essa flor você vai colocar como acabamento aqui atrás, tá? Aí depois você tira foto só da parte de trás, não tem problema não. Tá? Mas é uma dica pra vocês e pras meninas que trabalham com a internet, que às vezes a gente vê que o negócio tá saltando assim, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, o equivalente a 3 correntes equivalentes a um ponto alto, uma corrente de separação, uma corrente de separação, um ponto alto, pego em relevo aqui, nesse caso, pela frente, tá? Ele dá esse efeito frisadinho aqui, ó. Fica bem legal, fica saltadinho assim, eu gosto, acho bonito, tá? Eu vou fazer essas 2 carreiras e volto com vocês para poder fazer a carreira do ponto alto sozinho, se ficar alguma dúvida. Agora vamos fazer sozinho, tá? Eu fiz a carreira aqui, nós arrastando cadeira, né, gente? Eu fiz a carreira aqui com um ponto alto e uma correntinha de espaço. Agora eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. Lacei, eu vou vir direto, tá? Lacei, vou vir direto. Eu tô fechando o meu tampo. Então, eu quero que isso aqui estreite. Ele vai dar uma repuxadinha. Pode ficar tranquilo que não acontece nada não, tá? Olha. A gente vai fechando. Opa. Até a outra volta. Eu quero fazer junto com vocês para que eu possa mostrar para vocês aqui um negocinho. Vamos lá. A gente enrosca, isso aqui fica tão ruim. Só Jesus na causa. Meninas, acompanhem a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá bom? Tá lá, @Vanessa Fábrica de Sonhos, ou Fábrica de Sonhos Vanessa, eu nem lembro. Mas, não, é Vanessa, Fábrica de Sonhos Vanessa. Tá? Acompanha a gente lá. Acompanha a gente também tem um grupo da gente,
É mais um grupo para dar força para as meninas. A gente troca algumas ideias de crochê, mas a gente coloca alguns versículos da palavra de Deus lá também. Se alguém quiser acompanhar, não se assustem, tá? Porque às vezes as meninas entram lá e falam, fica colocando o versículo da Bíblia aqui, é grupo de crochê. Gente, eu tenho uma postura, uma profissão de fé, né? E essa sou eu não vou conseguir desvincular, não separa mais a artesã da serva de Deus. Não dá para separar mais, graças a Deus. E no grupo a minha intenção era essa, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque às vezes a gente se acha, né? E só porque tem talento, sabe, criança, quando começa a crescer e andar sozinha, eu posso, eu faço, não é bem por aí não. O preço pode ser muito alto. Então, a intenção desse grupo Agulhas Ungidas, Mãos Abençoadas é lembrar a nossa dependência de Deus. Eu aprendo muito com as meninas, tem testemunhos assim impactantes na minha vida, da intimidade delas, que muitas vieram para a internet por uma depressão, por problema com o marido, problema com o filho nas drogas, enfim. E aí nos grupos, no crochê ela achou uma terapia para não ficar louca, e no grupo ela viu que ela podia achar, junto com essa terapia, amigas que podiam orar por ela. Então, é muito gostoso. Então, o grupo é isso. Agulhas Ungidas, Mãos Abençoadas. Já dá pra você ver que não é um grupo pra gente falar da modinha da saia, nem da calça, né, que tá usando na moda. Às vezes a gente coloca umas guloseimas lá, mas a intenção é trocar um pouquinho sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, se quiser e gostar disso, vem conosco que vai ser um prazer recebê-las. Olha, vocês estão vendo que ele tá fechando? Aqui, eu poderia dar aquela puxadinha, se eu quisesse, porque aí, quando veste a tampa que ela entra aqui, fica até melhor, entenderam? Porque aí ele fica todo puxadinho. Ou se eu quiser fazer mais uma carreira de ponto alto, pode fazer também, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer aqui um simulado com vocês, ó, eu só introduzo a agulha, vou colocar pro lado de dentro a linha, tá? Eu introduzo a agulha, puxo, e fica aqui o baixíssimo, tá bom? Aí ficaria esse buraquinho aqui. Vocês estão vendo? Aqui ela já deu essa repuxada, por isso que eu falei de fazer primeiro e tirar foto depois. E no caso a gente deixa separado uma flor da que a gente fez no trabalho. Tá na tendência aí utilizar trabalho sem flores, coisas lisas e tal. Mas, gente, flor é flor, né? Eu não consigo assim, eu não sou tão da moda, tão moderna assim. Eu até faço, mas pra mim flor é flor e elas vão reinar pra sempre. O problema é que não tem mais o que inventar, né? Mas ela dá um toque todo especial. O trabalho eu particularmente gosto muito. Ó, eu pego a minha flor e eu venho e costuro aqui atrás, tá? Então seria o efeito da nossa tampa pelo lado de dentro, que veste aí qualquer tipo aí de trabalho, tá? Eu vou arrematar o meu, tá? Porque pra mim já tá ótimo. Como eu disse, vocês poderiam aí utilizar mais uma carreira desse ponto alto aí em relevo. Não vai ser o meu caso. Eu cortei curto a anta paraguaia aqui. Mas, se vocês quiserem aqui, vocês colocam um pedaço um pouco maior de barbante e vocês vão puxar aqui. Com esse mesmo barbante, já fica de dica pra vocês, vocês pegam a agulha de tapeçaria e costura aqui, ó, atrás, já aproveita a mesma linha, tá bom? Uma diquinha aí pra vocês. Pra mim não vai dar, porque a cabeça não pensa, o corpo padece, né, gente? Vou colocar aqui, depois eu arremato direitinho. Mas fica aí a dica pra vocês de como eu faço a parte interna dos meus tapetes, beleza? Agora nós vamos parar essa aula aqui pra fazer a união do square. Bora lá? Bem, meninas, vamos lá. Ó, pra fazer o tapete da pia, eu vou utilizar 3 flores, tá bom? Vou utilizar 3 flores pra gente poder fazer o centro dele. Como eu expliquei pra vocês, a gente fez esse encanto dessa maneira para ensinar os pontos, né? A ideia era os pontos. No inicial que eu fiz utilizando o Trento, na primeira parte aqui, não daria para vocês visualizarem. Então eu falei que para as meninas que já tinham experiência e tal, eu ia fazer mais visando os pontos. Mas a dúvida foi aquele espaçamento entre as flores, porque eu utilizei apenas 2 e não 3 como eu vou utilizar nesse jogo. Por que eu vou utilizar 3 nesse jogo? Porque eu vou fazer o tapete de pia desse aqui. Esse tamanho, essa largura me agradou. Eu vou fazer exatamente igual esse primeiro tapete aqui.
O que eu vou ensinar para vocês aqui, no meu tapete eu vou usar 3, repetindo, sendo repetitiva, sendo chato, falando a mesma coisa, blá, blá, blá. Mas para vocês, no tapete Encanto, que é esse aqui do cantinho, vou tentar colocar a foto aqui, é o rosa, vocês vão utilizar 2. O que foi que eu fiz? Eu venho aqui em uma dessas extremidades da minha folhinha, né? E vou amarrar minha linha aqui. Aqui não tem segredo nenhum. Nesse espaço aqui, seria como nós começarmos um tapete normal, tá? Deixa eu pegar essa minha linha aqui, que eu já arremato ela. Vamos lá, né? Eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, tá bom? Venho aqui, e aqui nesse espaço, eu vou colocar 6 pontos altos. 2, 3, 4, olelê. 5, 6. Lembrando que, se estiver utilizando o Trento, eu faço sempre do avesso, tá, gente? Me agrada muito os pelinhos dele, a espessura dele, aquele fio pudim, mas eu uso sempre do lado avesso porque eu acredito que eu tenho um resultado melhor. Deixa eu tentar abaixar aqui de outra forma para ver se ajuda. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, gente. Vai sair no vídeo, mas é só para visualizar melhor para vocês. Eu acho que agora ficou um pouco melhor. Eu vou pegar, olha, eu fiz 6 pontos altos aqui. Vou fazer 2 correntes de espaço. Laço a agulha, venho no próximo espaço e coloco 3 pontos altos. Oh, meu Deus do céu. 2, 3. Eu vou novamente fazer 2 correntes. Na outra extremidade, mais 6 pontos altos, que é a nossa parte, mais 6 pontos altos, melhor dizendo, que é a nossa parte redondinha aqui do nosso tapete. 4. 5, 6. Gente, meu passarinho fica cantando. Vocês acreditam que eu recebi mensagem para eliminar meu passarinho, gente? Foi um absurdo. Ele ouviu, ele tá até reclamando. Pera aí, gente. Pronto, visualizou melhor agora. Ficou melhorzinho aqui pra nós. Pois é, gente, recebi mensagem pra dar um jeito no meu passarinho, que ele é muito chato. Ó, 2 correntes de separação. Volto no outro espaço. E faço mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes. Aqui nós vamos fazer o lequinho, tá? Como se fosse fechar a extremidade do... Pra já fazer a união do quadradinho aqui, tá? É aquele início comum, que a gente já tá acostumada nos nossos trabalhos, fazer e tal, pra dar efeito. Lembrando que sempre, ó, vou fazer de 2 correntinhas, vou fazer mais 3 pontos altos aqui no meio. Lembrando sempre que o nosso barbante, o Trento, ele tem espessura de fio 8, tanto que nós utilizamos a agulha 4 milímetros, né? Então, lembrando para vocês que eu tô fazendo aqui com fio 6, tá? A minha intenção é fazer um tapete, como eu já expliquei, mas fica a dica que dependendo das quantias de espaçamento que nós vamos dar, no fio 8 vai ter um efeito, no fio 6, obviamente o efeito vai ser menor, tá? Pela espessura do fio. Então, fiquei de olho nisso aí, tá? Eu sei que a gente gosta que o trabalho renda, né? A gente gosta que a cliente geralmente pede, mas as casas pequenas estão cada vez mais reais, né, gente? Eu não gosto de casa pequena, mas a realidade das pessoas tem sido essa. Mais 2 correntinhas e eu fecho aqui. Então, tá cada vez mais diminuindo o efeito dos tapetes. Então, às vezes, um tapete que você faz com fio 6, você não consegue fazer o mesmo modelo com fio 8, para render, para ficar pesado, que as meninas falam, né? Para dar estabilidade, melhor dizendo, no chão. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, fiz meu primeiro quadradinho, meu primeiro módulo aqui, e eu vou cortar, tá? Vou dar aqui minha laçadinha como eu faria, né, o meu trabalho. O nosso próximo módulo... Opa! Vou deixar separadinho aqui, depois eu arremato daquele jeito que eu já expliquei em outros trabalhos. O nosso próximo módulo, ao invés de nós iniciarmos pelo lado aonde ficam os 6 pontos altos, nós vamos iniciar pelo lado que ficaria esse quadradinho aqui, o nosso leque, tá? Porque eu quero estar nessa posição quando eu der a volta aqui.
tá? Já que eu já expliquei na primeira parte, eu só vou inverter essa posição. Vocês vão começar pelo lado do leque e não pelo lado do redondinho ali da viradinha, tá certo? Para que vocês tenham o efeito que a gente precisa aqui. Vai ser a única diferença, tá, gente? Não tô fazendo nada a parte disso, tá? Fazer junto que é melhor, né? Eu ia apagar aqui, mas vai que, né? Ó, só essa primeira parte. Subi 3 correntinhas, fiz 2 pontos altos, 2 correntes de espaço, volto no mesmo espaço de novo e faço mais 3 pontos altos para fechar o meu lequinho, tá? Ele vai ficar assim, eu quero que ele fique exatamente desse jeito. Eu vou dar a volta, sendo que aqui vai ser 2 correntinhas, 3 pontos altos sozinho, outro leque, 2 correntinhas, outro leque. Nessa outra extremidade aqui, a gente vai fazer a parte redonda do nosso tapete. Então, eu vou colocar 6 pontos altos, 2 correntinhas de separação, 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação, e eu faço novamente os meus 6 pontos altos, 2 correntinhas, os 3, e eu vou parar aqui com o meu ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer o meu e volto aqui com vocês. Bora lá, princesas de Deus. Vou pegar meu rolo aqui. Ó, chegamos aqui nessa parte, tá? E eu coloquei o negócio errado de novo. Ai, gente. Ora por mim pra cabeça funcionar, viu? Eu tô nova, quase 40 anos, mas pelo amor de Deus. Né? Tem que funcionar, tá cedo pra falhar, né? Ai, vamos lá. Ó, fiz os 3 últimos pontos altos, 2 correntes, fechei aqui com baixíssimo. Eu vou caminhar com ponto baixo, baixíssimo, melhor dizendo, até no meio do meu leque. Tá? Aqui dentro eu já entro com ponto baixo, tá? Caminhei com baixíssimo aqui, em cima dos 2, e aqui eu já entro com ponto baixo. Eu vou subir 3 correntes, ok? Laço, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Aliás, não, é isso mesmo, gente. Olha eu já querendo adiantar a aula. No mesmo lugar, 3 pontos altos. 2 correntes de espaço. Lacei, vou vir aqui, 3 pontos altos nesse intervalo. 2 correntes. Vou vir aqui, lembrando que esse efeito nós vamos estar fazendo se for com o trento, para fazer a união do tapete encanto. Então, como a intenção primeira era apenas ensinar os pontos, mas as meninas pediram para como faz a união, e eu achei que estava conversando com pessoas que já tinham noção de como fazer esta união, eu resolvi colocar junto com o tampo essa aula para vocês, tá? Mas dá para fazer com liso também, Ivan? Dá para colocar esse espaçamento sim. Só tô relembrando que é da aula do outro tapete, tá bom? E aqui nesse meio eu coloco mais 3 pontos altos, sendo o último, eu laço. Tá vendo aqui, ó? Seria os 3 de virada, né? Eu venho aqui, ó, bem na pontinha desse ponto alto e faço o meu último ponto alto. Então, eu já aumentei aqui uma carreira. Eu vou voltar 1, 2, 3, 4 correntes eu faço. Viro o meu trabalho, lacei e aqui no meio. 3 correntes, ó, 3 pontos altos. Espera aí que eu tô pegando ali na folhinha. Se quiser, nesse caso aqui, existe a possibilidade de prender a folhinha, tá? Mas como vai fazer eu acho que eu até expliquei isso também no outro tapete. Como vai fazer com trento, talvez não tenha o efeito, ou você tem que fazer essas folhinhas um pouco maior para que ela fique bem ressaltada. Então, ao invés de 5 correntes, colocar 7 aqui, 8 aqui, tá? Tomando cuidado com o exagero. Mas é só uma dica se vocês quiserem. 2 correntes, volto aqui no meio, mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes, lacei. Volto aqui, 3 pontos altos. 2, 3. Vou fazer uma corrente de espaço, vou vir aqui, ó, tá? Na primeira correntinha que eu subi, carreira anterior, e eu faço um ponto alto, tá? O que vocês vão fazer? Van, quanto você colocou de espaçamento
no tapete lá no maior, no cor-de-rosa, que é esse aqui, ó. Vou colocar ele aqui em cima. Eu coloquei de espaçamento 5 carreiras disso aqui e depois ainda achei exagerado. Porque, como eu já falei, como o Trento ele tem espessura fio 8, 4 carreiras seriam suficiente de espaço, tá? Entre um quadradinho e outro. Mas eu coloquei 5 naquela medida. Não me recordo da medida, depois eu escrevo e coloco aqui no vídeo para vocês estarem lendo aqui a medida do tapete no trabalho final lá, como é que ficou, porque eu sei que vocês vão perguntar. Se for fazer liso, eu particularmente também, tudo no particular, não gosto desse efeito nos tapetes com barbante liso. Esse vazadinho aqui eu não acho que fica legal num trabalho com pontos como esse. Vai ficar uma coisa, pra mim, na minha opinião, fica estranha. Se for querer um espaço, tá, aqui no meio, com o barbante feito com fio liso, com esse tipo de tapete, eu não vou fazer espaço. Eu vou unir as flores do sentido convencional, como a gente faz. Depois eu faço aqui, eu vou unir aqui. Se eu quisesse colocar, fazer a van, eu não gosto lá do peludinho, eu tenho uma alergia, tal, não uso barbante nenhum com peludinho, e gostaria de fazer um espaçamento aqui, e também não gosto desse vazadinho que você fez. A ideia seria fazer algum quadradinho, ou squares. Ô, povo, viu? Gente, eu acho um absurdo a gente falar, às vezes a gente fala nós vai, nós volta, usa um português assim tão errado, né? É nós na fila, uma gíria, e na hora de falar sobre alguns trabalhos, o squares, eu fico, Jesus, nasci aqui, sou da roça. Deixa pra lá. Então, gente, o quadradinho aqui no meio, tá? Voltando ao normal, que tem hora que eu saio da terra. Quadradinho aqui no meio. Eu sugiro, vamos supor, faz um quadradinho separado, faz algum ponto aí, busca na internet algum quadradinho desse elaborado, às vezes que tem o pontinho pipoca no meio, porque como tem esse relevo aqui vai ficar legal, e que depois te dê as 4 pontas aqui, equivalente a você unir aqui no meio sem ficar aquela coisa feia. Depois eu posso até colocar buscar aí, tá vendo uma aula, puxar outra. Buscar aí um square square, né? Falei square. Eu vou tonto, né? Gente, eu sou demais. Buscar um quadradinho chique, né? Que fique legal aí no meio do nosso trabalho. Mas eu indico isso aqui para fazer com o Trento, tá? Se for fazer com liso, busca um negócio mais bonitinho para não desvalorizar o trabalho de vocês no centro, tá? Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana. Eu vou fazer com 4 aqui, porque é só para explicar para vocês. Eu subo 3 correntes novamente. Volto nesse espaço, coloco 2 pontos altos. 2 correntes. A outra dica. Vocês viram aqui que na carreira anterior, aqui ficou sozinho, vamos colocar assim, ficou as 3 correntinhas, uma corrente para virar. E aqui também ficou sozinho. Quando eu faço a minha união, em geral, eu gosto de estar com os 3 pontos altos feito aqui e com os 3 pontos altos feito aqui. Por quê? Porque fica mais bonito o trabalho, tá? Então, eu acho que dá um acabamento melhor quando eu vou unir. Se eu fosse unir aqui, é por isso que de repente deu 5 lá também, porque eu faço dessa forma aqui para não ficar sozinho, eu acho que fica estranho. Então aqui eu vou fazer como eu fiz lá. Mas se vocês falarem assim, Ivan, eu não quero tão grandão quanto o seu, procura fazer com esses números ímpares, porque aí vai ter sempre o bloquinho preenchido nas extremidades quando a gente for unir, tá bom? Então, hashtag fica a dica, tá? Vou fazer aqui o meu com vocês. Vamos até o finalzinho aqui. 2 correntes, isso aqui é repetição, né? Não tem... Opa! Oh, Jesus! Gente, tem hora que essa agulha tem vida sozinha. É só para acompanhar vocês mesmo, para tirar dúvida, mas aqui eu acredito que eu já estou conseguindo ajudar vocês. Tá? Eu vou fazer, ó, na último ponto alto eu pego aqui, ó, tá? Na pontinha seria equivalente à 3ª corrente e continuo fazendo, tá bom? 1, 2, 3, 4, viro aqui pra dentro e coloco assim. Vamos, por que você não coloca 5? Porque às vezes, gente, esse aqui fica frouxo, fica folosou, fica aquele negócio abertão aqui. Eu acho tão esquisito, então eu já estreito no meu caso. Se quiser colocar 5, tá?
A ordem dos fatores, nesse caso, não altera o produto nem a imagem visual do seu trabalho, assim, você postar ele. Ó, viu? Frase de efeito, de doido. Vamos lá, 3 pontos altos. 2 correntes, volto aqui, fecho aqui. Eu vou voltar porque essa carreira é igual a de baixo, ó. 1, 2, 3, 4. Seria a quinta, tá? Olha, vou subir 1, 2, 3 correntes. Eu pego lá o meu quadradinho que ficou separado, me esperando, quietinho. Eu vou vir aqui no meio e eu vou fazer um ponto baixo. Eu volto, sem corrente, tá? Não precisa. E eu faço direto um ponto alto no meu espaço aqui de baixo, tá? Ó, já me aumentou aqui no centro, tá vendo, ó? Eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, eu tô na quinta carreira, vamos colocar assim que seria para fazer. Eu cheguei aqui, eu faço uma corrente e eu vou vir aqui dentro. Fiz um ponto baixo, lacei. Vou voltar aqui, ó. É aqui que tem um segredinho para falar para vocês. Faço 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente. Eu não vou caminhar, eu vou vir aqui dentro mesmo. Eu faço assim. Faço mais um ponto baixo. Lacei. Eu venho aqui dentro com 3 pontos altos restantes. Aí sim, eu faço uma corrente e vou pro próximo espaço, tá? Ele fica de costa, tá, gente? Um pro outro, tá bom? Fica assim, ó. Tá? Fica de costinhas. Ai, deu uma desfocada assim, ficou melhor pra ver, né? Tá? Ele fica assim. Aí eu laço novamente e venho aqui no meu último espaço. Faço 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha. Venho aqui e faço o meu ponto baixo. Sem corrente eu retorno. Faço. Não, gente, eu fiz errado. Peraí, eu tô achando que eu tô voltando o leque. Olha aí a doideira da pessoa. Ó, eu vou fazer uma corrente. Vou vir aqui no meio do leque e eu fecho com ponto baixíssimo. Olha eu falando coisa errada pra vocês aí. Ó. Fiz a minha união, tá? A partir daqui, a gente já poderia fazer o quê? Se fosse lá no como é que fala? Se fosse para começar ai, gente, nossa memória. Fosse para continuar o tapete encanto lá, eu gosto de cortar a minha linha, aí eu dou uma arrematadinha aqui, e aí eu venho numa dessas extremidades, amarro o meu barbante e começo o trabalho como fazendo a volta. Van, como é que você faz a volta lá? Eu acompanho essa minha formação aqui. Então, eu venho aqui dentro, eu faço 3 pontos altos para subir. Aí, eu faço uma correntinha de espaço. Já uso o aumento aqui, ó. Tá? Seria 2 pontos altos, pulo 2 de base, 2 pontos altos, pulo 2 e faço 2 últimos aqui. Aí, eu faço uma correntinha de espaço, aproveito esse espaço. Aí, eu faço vazado. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Ou você pode fazer também, se você não quiser fazer vazado, são 2 modos de fazer. Você pode já subir um ponto alto aqui mesmo, tá? Você sobe o ponto alto aqui e faz a carreira acompanhando tudo aqui. Aí nos cantos faz esse aumento, vem com 2 pontos altos aqui no meio. Na próxima carreira seria essa carreira, mais uma. Na terceira carreira, não esquece de prender a folhinha. E aí você vem reto fazendo carreiras de ponto alto. Van, quantas carreiras você faz? Com o Trento, eu faço de 4 a 5 carreiras. Quando é para fazer uma tampa de vaso, geralmente eu coloco umas 3, 4 carreiras. Quando é para fazer um tapete de chão, eu coloco umas 5 carreiras de peludinho e depois continuo. Mas a intenção aqui era mostrar como é que eu uno, deixando espaço entre uma flor e outra. Tá? Aí aqui, como fica peludinho, naquele eu não coloquei, mas seria legal colocar uma borboletinha, tal, dá um efeito bacana. Feito, gente, tá? Pode fazer vazado, como eu expliquei, obedecendo aqui o aumento dos cantos, aí faz uma corrente, faz o bloquinho de 3, uma corrente, obedece aqui de novo.
e vem fazendo vazado, obedecendo aqui esses espaços. Se for fazer com ponto alto direto, que é o meu caso, que eu preencho todo com ponto alto, você vai vir aqui nesse espaço de emenda, você, assim, vamos supor aqui no meio, aqui eu teria que arrematar, né? O que eu fiz aqui, gente? Peraí, que eu coloquei aqui. Ah, já sei onde é que eu tô, peraí. Aí eu explico melhor pra vocês. Seria fechar aqui com baixíssimo, né? A linha ficou pro lado de dentro e eu me confundi, tá? Ó, vamos supor. Eu corto aqui e eu puxo aqui direto, né? Depois vamos supor que tá arrematado. Então, eu viria nesse espaço aqui, eu fecho sim com ponto alto. Aqui, eu coloco um ponto alto. Nessa aqui que tem 3, como eu vou estar utilizando o trento, repetitiva, mais precisa. Vocês não fazem ideia como é importante essas informações. Eu coloco 2 pontos altos. Passo para outro espaço, 2 pontos altos. Aqui 2, aqui 2, aqui 2. Coloco sim um ponto alto aqui nesse meio. E acompanho o ponto alto sobre ponto alto. E aí fazendo as 5 carreiras, obedecendo os aumentos, tá? A primeira aqui vai ser o espaçamento de 2, depois vai vir de 3, depois vai vir de 4, depois vai vir de 5. Vamos colocar assim, se eu for fazer as carreiras, o aumento ele é gradativo, o espaço entre os aumentos na minha parte redonda aqui. Tá bom, gente? Eu espero ter tirado a dúvida de vocês para que vocês possam fazer. É assim que a gente faz. A gente não, eu faço, né? Se tiver um outro modo aí, vocês podem buscar na internet. Quiser um aumento maior, eu acho que esquisita aquela linguiçona assim no meio, mas, né, cada um, às vezes tem um modelo diferente aí que vai ficar lindo e maravilhoso se você criar. Beleza? Beijo pra vocês, paz do Senhor, as meninas, que Deus possa abençoar vocês. Vou tentar trazer aqui a parte do vaso de baixo, a parte do tapete vai ser igual, tá? Essa parte da tampa, com a exceção de serem 3 flores ao invés de 2, tá bom? Porque ele me agradou bastante o tamanho, a largura desse tapete. Vou fazer o jogo de banheiro encanto, vai sair dessa forma. Se for para colocar o trento, né, para dar aquele efeito de peludinho, é essa a dica que eu tô dando para vocês. Espero ter ajudado. Que Deus em Cristo abençoe a casa, o trabalho, a família. Derrame rica bênção sobre a vida de vocês. Abençoe, te dê paz, guarde teus filhos. Fui, bitocas, até a próxima.